somos resgatados no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem o português às vezes. Atos 20, 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué, Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, pastor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20, 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. Vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo Constitui bispos para apacentar a igreja. para apresentar. A igreja De quem? de Deus. Ok. E ele, Ele, o ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um Não, equívoco. então aí- Vamos lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo, para apacentar a igreja de Deus, É. que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Legal. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com o É seu um dos sangue. deuses, né? É o único Deus que subsiste de três pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende três deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não É que vamos... vocês louvam inconscientemente três deuses, mas vocês falam que é um. Não, Vocês nós, não querem reconhecer. não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não um. negamos que é um Tá único bom. Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Não. Vamos lá? Olha, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. Deus. Ok, temos duas pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, Foi ele Deus não que teve nos por... resgatou. Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. É. Não é? E ninguém vem ao Pai. São duas pessoas. Está nele o Pai. São duas pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude Sim, de Deus sim. está em Sim, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele Pai é Deus. Está nele, O Pai está o nele. Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém. A não ser se ele tem algum problema psíquico, ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos três pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas três pessoas. Você está apresentando duas. Você está apresentando uma humanidade Pastor Carlos, orando para a divindade. Certo? eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual, e depois vou fazer outra também para o pastor Juliano. Aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, Geralmente, quando eu faço, não tem parcialidade. Né? não, eu tenho uma pergunta. Aqui tem, aqui eu tenho tem. uma perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de três personalidades na divindade. Então, não existem essas três pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos, capítulo 7, né? Você conhece, né? 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu Certo. e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando três pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é espírito? Sim. Qual é a direita dele? A direita é a direita. Não. Qual é a direita? Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas o norte. aqui nós temos
uma linguagem antropomórfica, para Não. nós entendermos Deus no Tem que conceito entender que ele humano. viu Jesus no poder Não, mas de aqui- Deus. A questão, a resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. morrendo, era Entregou para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Tá, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Jesus, não falou o Filho. Jesus à direita de Deus. É no poder. Ele viu Jesus como Deus. Ó, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. não Bom, tem na como verdade, fazer- pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem duas pessoas. Isso, nós não estamos forçando Duas o ou texto. três? Aqui Estevão, ele viu duas pessoas. Sempre. O Espírito Santo não está presente. Ele está, eu vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, Então. ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver três pessoas aqui? Nunca. Então Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Na Bíblia. Aqui o senhor não vê três pessoas? Não, pessoas não. Pessoas não. Bom, Você tem que entender a divindade e a humanidade. Só, se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Jesus Explique, é para que nós Jesus. possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem duas naturezas? Lógico. Ah, Deus então tá é tudo bem. espírito. Sim, e ninguém discute. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo? Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem, verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que se encher do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus. E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Ah, então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor, então, agora é um nestoriano. Ok, o senhor, então, faz distinção nas naturezas. Então, quando ele ora, ele não é Deus. Ele é só homem. Então, naquele momento, sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando Faça a pergunta, o mundo em si mesmo. Ele tem que fazer a pergunta para mim, senão o senhor vai acreditar pastor que... Carlos, como eu prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Ah, quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, você Não, pode depois fazer outra. Nada não. Pastor Juliano, Está muito Vamos mais lá. fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan. Na sua pergunta, o senhor responde. Eu e o Pai somos um. Está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos E o Espírito um. Santo? Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas Também, neste quem texto... que tá falando? Mas neste texto... Não, a Não tá Bíblia, a escrito. Bíblia diz. Mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz, para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros.
E a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim, tudo isso tem por mim. E ninguém o ajudou, e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olha agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do senhor, eu acredito que é de autoria do senhor. O que o senhor faz com esse texto? João capítulo 8, versos 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? Ele pôs o pai como homem aí. De 2 homens é Não, só um minutinho. Não. Me De permita, 2 homens. me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele não está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora ele diz o seguinte: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava do testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Quem Testamento. estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento. Tá no mesmo. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Toda hora você fala 2. Aqui é 2, mas o texto Eu falo que o Espírito Santo atrapalha muito. Não. Atrapalhou o senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. Grande. O senhor quer que eu responda aqui? Tá, Vamos de novo. servo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não respondeu. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi? Se eu não for, o Espírito Santo não Ok, virá. ok. Como que Quando eu subir ao Pai, ele vai enviar o quando ele Consolador. subisse, como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum. Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo e não há problema nenhum. O derramamento do Espírito Santo com o revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos. Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, mas- e a um único Deus, o Espírito Santo provém mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o senhor queira, nós estamos falando... Não,